Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó, estou aqui mesmo que não dê para fazer ele inteiro, esse vídeo, tá? Eu faço um pouco, depois eu mando um outro pouco. Porque vocês vão ter mais ou menos, do dia que vocês pegaram, vai ser um mês mais ou menos. Vocês não vão devolver daqui 15 dias esse material, tá certo? Então é para fazer com cuidado. Presta atenção no que vocês estão fazendo, porque nós estamos avaliando vocês, tá? Então, aqui tem o de vocês, é que o meu não está colorido, mas vocês têm o São Paulo Faz Escola e receberam também esse material de apoio, tá certo? Então, nós vamos começar por ele, tá? Nome da escola, o nome de vocês, né? A data que vocês começaram a fazer, tá? Essa música Medida Certa eu já passei para vocês como atividade, então quem fez e deu para eu corrigir já tem basicamente as respostas dela, tá? Mas a maioria aqui tá escrita em linguagem formal, informal, tá? O que é linguagem informal? Aquela linguagem do dia a dia, tá? Então, é para vocês analisarem essa letra de música, e depois tem as questões para serem respondidas, tá? E aqui aparece muita figura de linguagem. Tem uma figura de linguagem chamada de personificação. Que figura que é essa de linguagem? É aquela que a gente dá vida a coisas que não tem, tá? Ele tá dando vida pro pente, tá dando vida pra cama, né, pro lençol. Então, é bem bonitinha essa letra de música. Aí, no primeiro, né, na primeira questão aí. No início do texto, uma redução de formas linguísticas. Redução, você foi para si. Tem outras palavras também, né? Bicicleta coloca bike. Motocicleta coloca moto. Então, isso são reduções, tá? Aceitáveis na fala, mas indesejáveis na escrita. Identifique o trecho em que pelo menos uma delas ocorre. Qual um outro pedacinho aí que ocorre alguma palavra, algum verbo que a gente fala de um jeito, mas escreve de outro? Onde que está? Tá? Então, copia para mim um pedacinho. Então, por exemplo, estava. Tem gente que fala tava. Então, tava seria uma redução de estava. Então, que outra palavrinha que está reduzida aí, tá? Aí, na 2, relacionada a essa redução, tá falando de refri, tá falando de moto, né? Zé, que a gente fala José, a gente fala Zé. São consideradas variações da linguagem formal, essas palavrinhas aí que tem regras, ou coloquial, da linguagem do dia a dia. Eles vão explicar o porquê, tá? Depois a 3, lembra que eu já expliquei agora, figura de linguagem chamada personificação, onde a gente dá vida a animais que não tenha coisas, né? Que não tem objetos também. Então, vocês reescrevam um pedacinho para mim que fala disso, tá? A palavra pra. O pra tem para e tem o pra. Está na coloquial ou na linguagem formal, que tem as regras, o pra. Isso é pra você. Formal ou coloquial. Aí a 5. O rapaz afirma que não é verdade, que sente saudade. Podemos dizer que isso é verdade? Sim ou não e por quê? Tá? Tem que ter um porquê. E a 6. Vocês vão criar uma resposta para o texto dessa canção. O que vocês responderiam, né? Se fosse vocês. Aqui você dirá se vai ou não, ou encontrar essa pessoa amada, tá? A atividade 4 tá dizendo respeito a esses tipos de linguagem, tá? Culta, formal ou padrão são as que têm as regras, a escrita corretíssima. E a coloquial, informal, a corriqueira, tá? É do dia a dia, espontânea, aquela que não obedece às regras, que vocês usam muito no WhatsApp, para mandar no Messenger, no Instagram, acredito eu, tá? E aí, agora vocês vão para a apostila de vocês, tá? Que é o caderninho que a minha não está colorida, a página 8 e 9, para responder, tá? Tem uns exercícios, tem um texto 1, que vai falar esse texto de uma notícia online, tá? A universidade adota Olimpíadas do Conhecimento como possibilidade para ingresso, tá? Ela tá falando como é que faz para entrar, né, na universidade, na verdade. As respostas às perguntas variam de acordo com os critérios estabelecidos, então que eles estão criando regras, tá? É uma notícia online. Depois o texto 2,
Aqui estão dando dicas para dar um up, né? Uma subida, uma animada nos estudos. Como é que faz para a pessoa ficar assim, mais feliz, ter mais ânimo para estudar, tá? Então são dicas também para isso aqui a gente pode encontrar em revistas, jornais, nos jornais online, impresso, tá? Aí aqui tem um quadro que tá pedindo para vocês nesse quadro complementar as dicas já elencadas para vocês escreverem as dicas de vocês. Quais são as táticas? O que vocês fazem para dar um up aí no estudo? O que vocês fazem? Tá? Ouve música quando tá estudando, sai um pouco depois volta, quer dizer, quais são as táticas de vocês, tá? Para dar esse up aí no estudo. Depois tem umas perguntinhas, a primeira, tá? As dicas organizadas pela jornalista no texto 2, que ela tá falando das dicas, poderão ajudá-los nos estudos. Una suas ideias a de outros colegas, verifique quais são diferentes, né? Depois aí a gente acaba fazendo um apanhado de tudo, tá? Essa primeira. Então, essa primeira fica para depois, tá? Aí a 2. Aí vocês começam a responder da 2, tá? Pode responder aí mesmo, vai respondendo aqui embaixo, tem espaço. Ou pega uma folha, grampeia e vai respondendo, tá? O que diferencia os dois textos que você acabou de ler? Qual que é a diferença entre os dois? Qual é o tema da reportagem no texto 1? O tema é o assunto. Fala do quê? Esse tema é de interesse de todo o público-alvo do jornal ou somente de alguns leitores? O público-alvo é para quem é endereçado, é para jovens, adultos, crianças, tá? Então, é de interesse de todo o público do jornal ou somente de alguns leitores? Então, você responde quem seriam eles, tá? Considerando que o texto 2 é trecho de uma reportagem publicada no site de uma revista chamada Teen, para você, Teen em inglês quer dizer adolescentes, quem é o público-alvo dessa revista? Tá? Adolescentes, adultos, jovens, crianças? Tá? Quem seria aí o público-alvo, tá? Aí a D, o texto 2 está repleto de marcas, pistas, podem atrair um determinado público. Tá? O texto 2, que público seria? Jovens, adultos, crianças, velhos, tá? Vocabulário, que palavras e ou expressões são características desse público-alvo? Se for adolescentes, tá? Então, que palavras que estão relacionadas a eles? Se for crianças, quais são as palavras que estão relacionadas às crianças? Imagem. A imagem e por que ela foi escolhida, essa imagem, tá? Eu acho que até aqui dá tranquilo para vocês responderem. Aí o tema da reportagem, qual que é o assunto, né? Por que esse tema interessaria ao público-alvo? Aí recursos como letras, tamanho, estilo, né? Se a letra está em negrito, se está escrita de um outro jeito. Eles acabam ajudando, né, para criar o sentido do texto. Então, comparar o texto 1 e 2 e qual deles tem mais variedade nesse recurso? Tamanho de letra, fonte, uso de negrito, qual deles, tá? Aí a G. O uso dos recursos citados acima tem relação com o público-alvo? Letra em negrito, tamanho, fonte, tem a ver com o público que foi escolhido? Tá? Sim ou não e por que isso acontece? Aí grife no texto um exemplo de linguagem formal. Vocês vão grifar lá ou copia aqui, já deixa aqui a formal que tem as regras, não se esqueçam disso. Aí, em qual dos trechos abaixo há uso de linguagem informal, coloquial? Vocês colocam um X, tá? Naquela linguagem que aproxima vocês do dia a dia, que não tem as regras. Aí a J, o autor do texto 2 utiliza a linguagem informal intencionalmente? É de propósito que ele usa? Tá? Explique por quê. No título do texto 2, AK, dicas para dar um up nos estudos, aparece uma palavra em inglês, up. Qual é o sentido dela no contexto? O que seria dar um up nos estudos, tá? Outras palavras em inglês aparecem no texto, vocês vão localizar. Ou grifa ali, lá no texto, ou escreve elas aqui, transcreva aqui. Pode colocar a resposta aqui embaixo, tá? Por que as palavras em inglês aparecem em itálico? Por que elas estão meio tombadinhas aí? Para chamar atenção, para destacar, para que é? Qual a relação do uso dessas palavras com o público-alvo? Qual a relação dessas palavras em inglês, né, com o público-alvo?
Aí a letra O, vocês vão fazer um levantamento de estrangeirismo. Estrangeirismo, nós fizemos naquela primeira atividade, que tinha aquele texto lá que vocês colocaram quais são as palavras mais usuais, quais seriam as menos usuais. Que nem hot dog, que mais lá? Alcoholic, croissant. Tá? Então, só fazer um levantamento de estrangeirismos que foram incorporados ou ainda não ao léxico, ao nosso vocabulário, tá? Então, aí vocês podem fazer um levantamento e tem aqui um quadro para vocês completarem, tá? Palavras que vocês podem procurar lá no Google. Palavras de origem africana, aí coloca algumas, ó, alemã, espanhola, tá? Tem um exercício no livro também que tem, tá? Falando do estrangeirismo, tá? E a letra P. A incorporação de palavras de origem estrangeira ao léxico da nossa língua portuguesa é fator de enriquecimento ou empobrecimento cultural? Elas, assim, enriquecem ou empobrecem a nossa língua e por quê? Tá? Aí tá falando aqui que a linguagem utilizada pelos jovens, exercício 3, é algo que precisa ser cuidada, pois ela incorpora gírias, palavras e expressões retiradas de jogos eletrônicos, de estilos musicais, entre outros. Professores devem atentar para que isso não seja recorrente nas produções. Quando vocês estiverem produzindo, aí não pode ter gírias, não pode ter redução, abreviação, tá? Porque aí isso não seria nem bom para uma redação. Então, há indícios de preconceito no comentário acima, tá? Nesse comentário feito aqui, no item 3, tem indício de um preconceito. Então, em que situação? Vocês vão localizar. Onde que tá falando aqui? Que tem um preconceito. Preconceito é daquilo que a gente acha que não deve ser feito, ser colocado. Onde que tá aí? Tá? Em que pedacinho que está? Só copiar para mim. Em que situações devemos utilizar a linguagem formal? Quando eu tenho que usar a linguagem formal, que é que tem as regras. Quando eu tenho que usar informal, tá? Então, vocês vão criar um parágrafo opinativo a respeito desse assunto. Vocês concordam que numa linguagem utilizada pelos jovens, ele só tem que falar seguindo as regras, que seria a linguagem formal, ou ele pode também usar a linguagem informal? Então, vocês vão criar um parágrafo, né? Um exemplo. Eu, jovem, penso que eu posso utilizar a linguagem formal. Vocês vão falar quando vocês podem utilizar formal. Vocês vão falar quando vocês podem utilizar informal, tá? Então, vocês vão colocar a opinião de vocês. Tem que dar exemplo, tá? Então, por enquanto, eu vou parar por aqui e depois eu volto nessa atividade 2, que é um pouquinho mais complexa. Então, para ajudar a responder essas atividades até a página 11, vocês têm aqui, tá? Atividade 4, tem essas palavras aqui, tá? Com as palavras emprestadas. Aí fazer um levantamento de estrangeirismo, que já tem aqui na apostila, que é o que eu falei agora. A incorporação da palavra de origem estrangeira é fator de enriquecimento e empobrecimento, tem aqui também falando. Se não responder aqui, pode responder aqui, tá? Aí fala aqui da variação linguística e que cada, assim, fator contribui, tá? Se a pessoa mora no sítio, fazenda, ela vai fazer uso da linguagem regional. Se ela é um professor, se ela tem uma profissão boa, né? Se ele estudou, ele vai fazer uso da linguagem formal, tá? Então, vai depender muito essa variação, tá? Vai depender da idade da pessoa, de onde ela mora, do nível de escolaridade, da profissão que ela escolheu, tá? Enfim. Aí fala dessa linguagem utilizada pelos jovens, se é preconceito ou não, então já tem na apostila, mas vocês podem responder aqui, tá? A língua portuguesa no contexto, então aqui nós vamos parar. Por quê? Essa aqui nós vamos entrar na crônica do Machado de Assis, então é um pouquinho mais difícil. Aí eu volto a fazer um outro vídeo e vou postando para vocês, tá? Então não tenha pressa para responder, que vocês têm basicamente aí, na verdade, um mês. Vocês não vão entregar daqui 15 dias. Vão ficar mais um pouco com elas, tá? Aí eu volto a fazer outro vídeo desse, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui, pode me perguntando, tá? Bom dia, um abraço a todos.